No início, né, Bereshit quer dizer no início, criou os céus e a terra, está lá em Gênesis 1:1. Criou, né, e a Eretz Irhashamai, né, essas palavras, né, em hebraico. E o que foi que, né, assim, as partes mais principais da Paraxá que eu vou trazer, né, que são os pontos, né, assim, mais altos, né? Não é bom sentir que um novo começo, né, né? Não é bom sentir que temos um novo começo. É uma pergunta. Né? Que temos a oportunidade de começar de novo. São perguntas que a gente pode fazer. Será que antes da criação adâmica existiu um outro começo, né? Já que o texto no original diz em princípio e não no princípio, porque o Eterno nunca teve princípio, né? O Eterno nunca teve princípio. Este é o precioso presente que nos é dado a cada ano após a conclusão das festas com o dia de Simchat Torá, né? A gente, né, comemorou aí a Simchat Torá, regozijando-se na Torá, quando começamos o nosso ciclo de Parashot, porções de estudos de Torá. Tudo novo, desde o início. Todo ano nós começamos tudo de novo, né? Ambas paraxás, este primeiro no ciclo anual de leituras da Torá e o primeiro livro da Bíblia, tomam o nome da primeira única palavra do texto. Interessante, né? Bereshit, que significa no início. Em português, o livro Bereshit é chamado de Gênesis. A Parashá Bereshit abre com uma narrativa dramática, a gente pode, né, inspiradora da criação do nosso mundo, esse mundo que nós vivemos. Em apenas 31 versículos, né, e 469 palavras, Gênesis descreve como Hashem criou o universo, entre aspas, né, criou, né, esse mundo que nós vivemos, né, já que não cremos no universo, somos terraplanistas, de acordo com a palavra do Eterno, a Terra é plana. Perfeitamente planejado, né, que procede da conclusão e do vazio. Tohu vivohu. Né, há uma dele é um delicado equilíbrio da ordem e da beleza. Aí vem a pergunta para os evolucionistas, né? O Eterno criou tudo a partir do nada? Não criou tudo a partir do nada. O mover dele, a ruá, né, que o cristianismo chama de espírito, né, mas o espírito abrange muito, abre muitos leques, né? O ruá é único, o ruá do Eterno é único. Espíritos não, tem vários por aí, de acordo com a lenda do cristianismo. O ruá do Eterno pairava sobre as águas, né? Então já existia algo, né? O que é que a gente pode crer? Será que existia água e energia, né, que a gente chama de plasma, e daí tudo se formou? O Eterno é formado de água e plasma, é essa a essência do Eterno, né? Sabemos que a essência do Eterno é amor. Então, pode ser isso, né? Porque isso move todo o mundo, né, em que nós vivemos. A terra era sem forma e vazio, né? Ou seja, a Eretz era sem forma e vazia. A terra, a Eretz aqui não é a porção seca, e sim o local, né? Ou seja, Itohu vivohu, né? Havia trevas sobre a face das profundezas, e o ruá de Elohim, o ruá do Eterno, né, sobre a superfície das águas. Está lá em Gênesis 1:2. Nesta paraxá, o ruá de Elohim, né, que chamam de espírito, né, parava sobre o Maim, né, Chamai é céu, Maim, né, é água. Ou seja, Elohim separava a luz da escuridão,
e terra das águas. Ele cria vegetação e criaturas, peixes do mar, aves e ar, bem como os animais terrestres. Né? Hashem olhou para tudo que ele tinha feito e declarou bom. No entanto, mas Hashem não terminou completamente. No sexto e último dia da criação, Hashem trouxe o primeiro ser humano, Adão, que vem de humanidade, humano, Adam, humano, do pó da terra, Adamá, certo? Terra, Adamá. Então, o Yud He Elohim, né, Hashem, né, formou o homem, Adão, ou Adam, né, do pó da terra, Adamá, né, pó da terra, Adamá. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E homem se tornou uma alma vivente. 2,7. O homem se tornou uma alma vivente. Como eu disse, o cristianismo cria mais um aspecto, né? Ou seja, mais uma não sei como é que a gente pode chamar, né? No ser humano, né? Que é o espírito. Só que o espírito não existe, de acordo com a palavra do Eterno, o espírito não existe. O que existe é fôlego, vida, ruá, que é mover, sopro. Né? Ruá significa isso, mover, sopro. Ou seja, o Eterno cria o homem, né, a parte física, e depois sopra a vida nele. Ou seja, a vida o Eterno não criou, ele deu. Se ele deu, é dele, ele pode tomar a qualquer momento. Então está lá em Eclesiastes que diz assim, né, o corpo volta para a terra de onde veio, mas aí a Igreja Católica, né, o cristianismo traduz por espírito, mas o espírito volta para o Eterno, ou seja, o Eterno tem uma gaiola que aprisiona todos os espíritos. Errado, né? A vida volta, o Ruá volta para o Eterno, a quem ela pertence, porque só ele é eterno, só ele tem vida eterna. Contidas dentro do nome do primeiro homem, da letra e a raiz hebraica, a palavra dam, né, sangue, né, isso não é uma coincidência, tá? Uma vez, calma, um ser de carne, personalidade, emoções e desejos. Ou seja, observe que levou o sopro de Hashem para transformar uma alma vivente, né? Quando ele sopra, ele transforma uma alma vivente, né? Aí transforma um ser de carne e osso, com personalidade, emoções e desejos. E aí, isso, para mim, se inclui na alma. Essas características é a nossa alma. É onde está todas as nossas emoções, vivências, né? Nossa índole, né? Se tem caráter ou não, está tudo na alma, está tudo registrado lá. É como se fosse um drive, a alma é como se fosse um drive, né? E ela permanece, né, lá, e mais na frente a gente já vai chegar nesse ponto. Eu tenho um vídeo, né, que fala sobre céu e inferno, né? Você procura aí, está lá para trás, né? E o último dos últimos dias que eu falo quando a pessoa morre, o que é que acontece, tá? Não é o caso aqui. Contidas dentro do nome do primeiro homem, na letra e a raiz hebraica, a palavra dan, que quer dizer sangue, né? Isso não é uma coincidência, uma vez que Hashem nos diz muitas vezes que a vida está no sangue. É mais uma peculiaridade, né? Ele tem a vida, né? Mas está lá em Gênesis 9:4, né? Deuteronômio 12:23 e Levítico 17:11. Certo? Observe também que a humanidade, masculino e feminino, foram criados à imagem e semelhança de Hashem. Esse é um ponto legal que a gente vai abordar agora, né? O que é imagem e semelhança? Há quem diga que imagem e semelhança faz parte da cultura ou da poesia hebraica, quando se queria deixar uma coisa forte, né, bastante clara,
se coloca duas palavras que têm o mesmo sentido. Isso na cultura, dentro da poesia hebraica. Elohim criou o homem, Adão, à sua própria imagem. O hebraico usa a palavra Betzelmu, a sua imagem. A palavra na raiz hebraica, Zelem, é usada modernamente. Significado tirando uma foto ou fazendo uma fotocópia. E há uma familiaridade definida entre nós e o nosso Pai Celestial. A palavra é Betzelmo, mas é bom você entender que existe o hebraico antigo, o hebraico bíblico e o hebraico moderno. Muitas coisas, a gente pode inserir no hebraico moderno. Por exemplo, naquele tempo, quando a Bíblia foi escrita, 3.500 anos antes de Yeshua, quando começou a ser escrita, 2.500 anos até 100 anos após, não existia a palavra computador, não existia a palavra internet, não existia a palavra automóvel. Então isso faz parte do hebraico moderno, que às vezes fica até bem parecido com o inglês, algumas palavras. E Elohim criou o homem, Adão, à sua própria imagem, a imagem de Elohim criou ele, macho, Zahar, e fêmea, Nikelvá, ele os criou, Gênesis 1, 27. A imagem de Hashem. O que é a imagem de Hashem? Será que é a criatividade? Vamos ver. Quando nós... Deixa eu colocar aqui, que o negócio agora ficou pequeno aqui. Vamos lá. Não prestou não. Enquanto nós necessariamente não nos assemelhamos com Hashem em nossos vasos temporários, feitos de pó, nós nos prevalecemos com ele em nossas almas, ou no mover. Uma das maneiras que nos assemelhamos a Hashem é a nossa capacidade de criatividade. Assim como Hashem teve prazer no processo criativo da terra e da vida, então há uma qualidade inata dentro de cada ser humano, também de ser criativo, que pode expressar ou expressar-se como arte, escrever música, negócios, pensamentos, estratégias, etc. O ser humano ele é dotado dessa capacidade. Lembrando que o ser humano ele não consegue criar nada, porque tudo que tinha que ser criado já foi criado. Ele consegue transformar, ou seja, ele pega uma árvore e transforma a árvore numa cadeira, numa mesa, mas ele não cria, e por aí adiante. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Assim como Hashem teve prazer, isso aí já foi, mas como é que Hashem criou a terra, o habitat do ser humano? A Torá diz que ele falou e isso trouxe à existência as coisas, usando palavras. Por essa razão, cada ato da criação começa com a frase "E Elohim disse", e Elohim falou, e disse Elohim. E Elohim disse, haja luz, e houve luz. A gente vai entrar no poder da palavra agora. Embora nós não sejamos Elohims, ou temos o poder de Hashem, como alguns na reivindicação do momento da nova era, por aí vai, nos foi dado o poder criativo em nossas palavras. Mesmo o poder de vida ou morte está na língua. Está lá em Provérbios 18, 21. Então, quando você for falar, cuidado com o que você vai falar. Você pode estar amaldiçoando ou abençoando. Você pode estar abrindo portas ou fechando portas. Vemos este princípio no trabalho quando Hashem disse aos israelitas
que ele daria a eles o que eles tinham declarado com suas próprias palavras, mesmo que isso significasse que todos iriam morrer no deserto. Lembra? Lá para trás a gente vai chegar lá, né? Como eu vivo, diz Hashem, assim vos falastes aos meus ouvidos, então eu certamente farei a vocês, seus cadáveres cairão neste deserto. Está lá em Números 14, 28 a 29. Tendo isso em mente, deixe-nos cuidadosamente guardar as nossas bocas e línguas, né? E ter cuidado com as nossas palavras, pois elas têm o poder de criar coisas boas em nossas vidas e as vidas dos outros, e nas vidas dos outros, ou para causar destruição. Você já deve ter exemplo na sua própria vida, né, em relação a isso. Alguém disse alguma palavra e causou constrangimento ou deu um trabalho danado para, né, para desfazer. A palavra lançada, ela nunca volta. Também a palavra de Hashem, falada na fé, é poderosa e eficaz, cria luz nas trevas e a ordena para fora a confusão e vazio. Tudo neste mundo funciona perfeitamente e tudo fez sentido. Ele tinha falado em existências, em fé, esperança e amor. Vou abrir um parênteses aqui, né, que eu tentei falar lá atrás e eu acabei atropelando, não falei, né? Os evolucionistas, né, a turma que acredita aí no sistema heliocêntrico, né, diz que tudo se criou do nada, tá? Mas nada é alguma coisa já. Bom, se tudo se criou do nada, então quem criou nada? Nada existe. Tá entendendo? Se tudo se criou do nada, de onde veio o nada? Eles não conseguem responder isso. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Vamos entrar agora, né, na parte do Shabat. Após 6 dias de um processo ativo de criação, Hashem instituiu o 7º dia de sábado, um tempo para cessar de todos os nossos trabalhos e simplesmente para descansar e ser atualizado. Ou seja, é uma maneira de você também se programar, né, para a semana seguinte. É um dia de descanso. E se o Eterno descansou, quem somos nós para não descansar? Mas não foi domingo não que ele falou, não, foi sábado. Tá? Na palavra do Eterno diz sábado, na sua Bíblia diz sábado, não é domingo. Né? Os governos colocam o domingo que é para a gente quebrar o mandamento, né? Para forçar a gente quebrar o mandamento, que é guardar o sábado. Por isso que eles dão a folga no domingo. São opressores, né? São opressores. E no 7º dia, Elohim terminou o seu trabalho que tinha feito, e ele descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Elohim abençoou o 7º dia e santificou, porque que ele cessou de toda a obra que Elohim na criação tinha feito. Né? Gênesis 22, 3. Né? Por quê? Neste dia sagrado de descanso, é tão importante que Hashem incluiu nos 10 mandamentos. Interessante, né? Gravando estas palavras nas tábuas de pedra. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias você e fará todo o seu trabalho. Você fará todo o seu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado de Hashem, do Yod He Vav He. Nele você não deve fazer qualquer trabalho. Você ou seu filho ou sua filha, seu macho ou seu servo, né? Ou o seu gado, ou o estrangeiro que fica com você, porque em 6 dias Adonai fez os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, Adonai abençoou o dia de sábado e fez santo. Êxodo 20, de 8 a 11. Agora vem o problema da solidão, né? E o Eterno, né, e Elohim disse que é bom que o homem
deva ficar sozinho, vou fazer uma ajudadora para ele. Aí, Gênesis 2:18. Gente, tem dois lugares nesse texto que fala da criação da mulher. Ele diz que criou macho e fêmea, e mais na frente ele diz: não é bom que o homem fique sozinho, né? E vou fazer uma ajudadora para ele, né? Vocês conheceram minha ajudadora hoje, né? Sem ela, né, eu não tenho base para fazer nada. Então, existe aí uma linha de pensamento que fala da Lilith, né? Que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Ela foi criada igual a ele. E aí aconteceu algumas coisas, né? E Lilith foi banida, né? Eu não vou contar toda a história aqui, que eu nem lembro de toda a história de Lilith, né? E aí depois o Eterno faz a Adão dormir e tira uma costela dele, e da costela cria Havá, Eva, né? Havá, Eva. Então, existe lógica na coisa? Existe, né? Existe base textual para isso? Existe, se você quiser interpretar dessa forma. Mas depois não se fala mais, não se fala o nome dela, né? É só conjectura, é só achismo, porque o texto traz duas vezes falando da criação da mulher. O que dá a entender é que ele fala da criação dos dois, e mais na frente, né, o Eterno resolve explicar como foi a criação. E a gente para por aqui. Lilith, para mim, nunca existiu. É minha opinião. Você acredita no que você quiser. Quando Hashem colocou o homem no Gan Eden, no jardim, né, do Éden, declarou que não é bom para um homem ficar sozinho, né, já que todos os animais ele criou macho e fêmea, porque tinha que se multiplicar, né. É esse ponto que a gente vai chegar, né, vai ser a primeira ordem do Eterno, ou seja, a primeira instrução do Eterno, a primeira, que a gente pode dizer mitzvah, né, primeira mitzvot, né, que o Eterno dá ao homem, né. Ele viu a necessidade do homem de uma auxiliadora, né, em contrapartida e companheira, né. Portanto, Hashem colocou Adão em um sono profundo, né, e tirou carne do lado, carne, tirou osso, né, tirou a costela, cria uma auxiliadora apropriada para ele. E Elohim causou um sono profundo, né, e caiu sobre o homem, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne em vez disso, e a costela que Elohim tomou do homem, ele fez a uma mulher e trouxe-a ao homem. Está lá em Gênesis 2, 21, 22. Um sábio judeu, né, do segundo século, Desertai Ben Hanai, escreveu que é natural para o homem conquistar uma mulher. Por quê? Porque ele procura por aquilo que ele perdeu, a costela. Interessante, né? Por isso que os homens, né? Ou seja, tem um pretenso grupo de homens aí que não procuram por mulheres, né? Então eles não fazem questão de ter a costela de volta. Mais ou menos isso. Em hebraico, um homem chama-se Ish, e a mulher Isha. A forma feminina do Ish, Hashem usa este termo quando ele corteja Israel e promete um tempo quando Israel vai considerá-lo com carinho e afeto, né? Ou seja, lá para frente, né, durante a Torá, né, e durante os outros livros, quando ele, em alguns locais, né, ele chama Israel de Isha, né, Isha.
em vez de ficar no cumprimento do abraço dele, vendo-o como uma figura de autoridade. Aí é como Israel vê o Eterno. Ele vira naquele dia, declara Adonai que irá me chamar Ish, meu homem, e já não me chamará Baali, meu mestre, lá em Oséias 2,16. Hashem quer que Israel, sirva ele por amor, como o de uma mulher para com o marido. Da mesma forma, seu amor por Israel é de um marido dedicado e tenro. Além disso, Hashem está totalmente preocupado com nossas relações íntimas com ele e com o outro. Ele quer nossos relacionamentos a cargo do amor e da devoção, não relacionamentos governos por meio de dominação, controle ou manipulação ou coerção, entendeu? Ou seja, tem que ser por vontade mútua, por prazer e não por opressão, tanto do homem para com a mulher como da mulher para com o homem. Por essa razão, o judaísmo, no caso, tem uma sensibilidade para encontrar companheiros para solteiros de uma forma que é incomum no mundo não judeu. O correto, depois eu vou trazer um conceito bem legal sobre o casamento no final da paraxá. O conceito judaico de Shindurim, encontros, por exemplo, tenta fazer judeus, pessoas, homens e mulheres juntos para fim de casamento, criando um sucesso shidur, arranjos de partida. É considerado ou seja, uma grande mitzvah, boa ação no judaísmo, mitzvah, boa ação. Em hebraico, a palavra usada para o papel de uma mulher é ezek kinegiddo, tá? Ezek kinegiddo, que significa literalmente uma auxiliadora para ele. Ajudar nem sempre significa concordar. Sendo colocado no papel de um ajudante, não significa que a mulher é menos importante ou inferior ao homem. Afinal, o Ruado Eterno também é chamado de auxiliador. Lembra-se que Yeshua disse assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, alguém que vai auxiliar. É o Ruado Eterno, não é Espírito Santo, não. Espírito Santo não existe Espírito. Essa palavra não existe no hebraico. Em seu detrimento, o antissemita Haman não deu ouvidos ao seu Ezek Kinegiddo, a sua mulher. Por quê? Podemos ver o exemplo da mulher de Haman no livro de Esther, que tentou avisar o marido que suas tentativas de destruir Mordecai nunca teria êxito, porque ele era de origem judaica. E aí ele não deu ouvido, fritou. A queda no jardim. Infelizmente, devido à astúcia da serpente astuta que provoca Havá, Eva, ao pecado e arrasta Adão junto com ela a humanidade. Passou de graça à desgraça. É uma forma meia estranha aqui dele falar. Em um único dia. Passou de bom para ruim. Eu vou depois tentar trazer um outro lado do que seria essa queda de Eva. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. O homem e mulher têm
apontado o dedo para um e para o outro desde então. Desde esse dia, né, eles, qualquer erro, até dentro de um casamento, né, qualquer erro, é muito difícil, é preciso ter o ruar do Eterno, o mover do Eterno nesse lar, né, para que as pessoas considerem, né, entendam que errou, né, reconheçam os próprios erros. Quando não se tem, ficam apontando o dedo um para o outro, né? Não, você foi culpado, não foi você, não foi você, foi você, e ninguém serve. Lá no jardim, pela primeira vez da história da humanidade, né, vemos o surgimento da vergonha. Com a vergonha veio adiante um medo da ira de Hashem. Em sua humilhação total, Adão escondeu-se entre as árvores, tornando-se ciente de que ele estava nu. A partir de sua utópica existência obrigada, inocente no jardim do Éden, Adão e Havá foram empurrados para um mundo cruel e implacável de sofrimento e dor. Ser expulso do jardim os impediu de comer da árvore da vida em seu estado caído. Para ter comido da árvore, transformaria seu estado caído, temporário, em um estado eterno. A porta, né, assim, a porta barrada no jardim realmente abriu a porta para a redenção na plenitude do tempo. Ou seja, eles não eram proibidos de comer o fruto da árvore da vida, né? Mas não, foram comer o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. E aí, depois que eles tiveram esse conhecimento, algumas linhas de pensamento dizem, e eles se tornaram deuses, né, se tornaram como Elohim, né, porque essa foi a proposta da serpente. Certamente vocês vão ser igual a ele se vocês comerem. Realmente ficaram com conhecimento do bem e do mal. Isso não quer dizer que Adão não tinha livre-arbítrio antes. Tinha sim, ele tinha livre-arbítrio, né? Mas, para que esse estado caído não fosse eterno, né, o Eterno proibiu eles de comerem da árvore da vida, né, para que esse estado caído não se tornasse eterno. Esse era o plano, né, esse era o plano. Agora você diz, mas por que o Eterno coloca o homem e deixa isso acontecer? Porque o homem tinha livre-arbítrio. Está aí a prova que o homem tinha livre-arbítrio, né? Mesmo antes da queda, ele tinha livre-arbítrio, né? E Satã foi criado, ele não é adversário do Eterno, ele não caiu, ele não era anjo, né, de luz, né? Aquela passagem de Ezequiel 28 está falando do rei de Tiro, está falando de um homem, né? Simbolicamente de um homem, porque existem conotações lá que se refere a um ser humano e não a anjo, a um melahim. Satã, ele foi criado para isso, né? E Yeshua diz assim, Satã, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, né? E ele mente desde o princípio, ou seja, desde quando ele foi criado. Yeshua mentiu? Não. Yeshua conhece. Yeshua é a Torá é quem foi criada antes de tudo, né? Tudo foi criado por ela e para ela. Então, Satã, ele é apenas um serviçal do Eterno. Ele está ali para nos acusar, né? Para que nós não tenhamos, né, assim, digamos que ele é o cara que grava tudo, né? Para depois você dizer, não fiz não, aí ele vai e acusa. Tem uma história do Satã, né, que eu não vou contar agora. Se no final der tempo eu conto. Uma das passagens para provar isso também é aquela lá, né, de Jó. O Eterno diz assim, chegaram os filhos do Eterno, né, para prestar conta, e junto com eles veio o Satã, que o folclore católico chama de Satanás, diabo, Lúcifer, seja lá o que for. Mas a palavra em hebraico é o acusador. E chegou o acusador, né? E aí ele vai e acusa Jó de um delito de Jó. Ou seja,
Ele está a serviço do Eterno. Ele não é adversário do Eterno. Ele não guerreia contra o Eterno, porque ele não tem poder para isso. Ele é nosso acusador. Ele não guerreia nem contra a gente. Ele apenas nos acusa. Cria as armadilhas. Se você cair, você tem livre-arbítrio para cair ou não nas armadilhas do Hasatã. Se você cai é porque você gosta. A partir da sua utópica existência, obrigada, inocente no jardim do Éden, Adão e Havá foram empurrados para fora, do jardim. Como rapidamente a origem e a ordem e a beleza da criação de Hashem deteriorou em decadência moral, e há, portanto, do irmão, ter matado o outro irmão, Caim e Abel. Eles chegam a isso. Depois eu vou tentar puxar um pouquinho para essa parte aí de Caim e Abel. Com a humanidade separada de Hashem, e começou a decidir por si só, o que era bom e o que era mal. Apenas 6 capítulos no livro de Bereshit, a humanidade desce a tais profundezas de depravação. A violência que o coração de Hashem está partido, depravação e violência, mal, violência, e o coração de Hashem fica partido, a ponto dele querer, dele exterminar realmente a humanidade. E ele arrependeu alguma vez de ter criado a humanidade. Ou seja, ele não é que ele se arrependeu, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele simplesmente sentiu, lamentou que chegassem a esse ponto. A boa notícia, no entanto, o que nada disto veio como uma surpresa para Hashem, antes mesmo dos fundamentos da terra terem sido postos, Hashem tinha um plano para a redenção. Hashem enviou o seu único e somente filho, Yeshua, para pagar a pena pelos nossos pecados. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, todos cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro, ou seja, da vida, foram apagados, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Está lá em Apocalipse 13:18. Um novo começo. Pela palavra davar do Eterno, davar é palavra em hebraico, palavra em hebraico é davar, foram feitos os céus e todo o exército deles pelo ruá da sua boca, pelo mover da sua boca, pelo sopro, pela palavra. Está lá em Salmo 33:6. O livro da restauração da aliança de Yohanan, a quem a Igreja Católica colocou o nome de João, ecoa a história da criação. A primeira palavra deste livro é a mesma primeira palavra encontrada nesta parte da Torá, Bereshit, no princípio, em Yohanan, no princípio, no livro de Yohanan. No início, Bereshit era a palavra Hadavar, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim, e ele estava no princípio com Elohim. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito, que foi feita. A palavra se fez carne e habitou entre nós. João 1:1 e 3:14, perdão. E Yeshua estava lá no início, e Yohanan descreve como agente do poder criativo, o poder que fez tudo através da palavra davar, falada, a palavra falada. Isso não quer dizer que Yeshua estava em carne, ele se fez carne, a salvação se fez carne, a palavra, a Torá é a salvação, antes de tudo ser feito, a Torá foi feita, foi criada, porque a Torá é a luz, é a salvação para aquilo que ia ser feito. Ou seja, quando uma empresa cria um produto, ela, antes de criar o produto, ela tem um projeto para
consertar falhas nesse produto, que chama-se manual de instrução. A Torá é o nosso manual de instrução. Quando aceitamos Yeshua, né, temos uma casa em nossos corações. Né? Tem uma casa em nossos corações. Assim, quando aceitamos Yeshua, Hadavá, né, tem uma casa em nossos corações. A palavra tem uma casa em nossos corações. Que significa que são nascidos de novo, ou seja, fizeram techuvá. E esse processo é lento, não é de uma hora para outra. Tá? Aceitou? Não é assim. Não é feito no cristianismo, né, que aceita Jesus e transforma de uma hora para outra, não. A palavra diz, né, que existem os estágios. Você tem que passar pelos estágios que nós vamos passar por ele durante esse ano de novo, de estudo. Podemos chamar de nascido de novo, né, mas aquela imersão de Yohanan também, o Yohanan o emissor, né, João Batista que chamam, né, é o começo da Techuvá. Techuvá quer dizer voltar, né, às origens, voltar e começar tudo de novo. Um novo começo, como um filho, né, do Pai Celestial, o Hashem, né, de todos os céus e terra. Nestes últimos dias, com problemas, você pode ajudar e dar um novo começo de cada, né, pessoa, cada judeu, por apoiar os nossos esforços em trazer boas notícias de Yeshua para Israel e as nações. Mas uma vez terá compaixão de nós. Tu pisarás nossos pecados sobre os pés e arremessará todas as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Ouvi a palavra do Adonai, que as nações proclamá-lo no litoral distante, que dispensa de Israel, vai reuni-lo e vou cuidar do seu rebanho, como um pastor. Está lá em Jeremias 31:10. Né? Agora, eu queria trazer aqui né, algumas curiosidades, né, que é bom deixar claro, né? O Talmud, Bavá, Metzia 59a, nos diz que quando um homem honra a sua mulher, traz um bom presságio à sua conta bancária, né? Hoje, conta bancária, né? Naquele tempo, a sua lavoura. Vai ficar rico, né? Porque o que o texto diz? Bereshit 3,16. Porém, teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O texto diz isso. Se pararmos para pensar no assunto, veremos que, pela razão, deveria ser o contrário. Ao honrar a nossa esposa com nosso cartão de crédito, dificilmente nos inspirará riqueza. Eu não tenho cartão de crédito. Como os sábios ensinam, Hashem sempre nos recompensa medida por medida. Quando o homem honra a sua mulher, diminui o castigo que foi decretado a ela devido ao pecado de Adão e Havá, e ele te dominará. Se ele mitiga o castigo dela, ao não se comportar como um déspota, Hashem mitiga o castigo dele. Com o suor de teu rosto ganharás teu sustento. Em lugar de se matar trabalhando para ganhar a vida, Hashem lhe envia riquezas, aliviando a quantidade de suor que faz falta para servir o assado de Shabat. Ele faz uma piada aqui. E o teu cartão de crédito vai continuar intacto. Vamos falar um pouquinho aqui de Abel,
né, de Abel, no caso Revel e Caim, né? Após um certo período, Caim trouxe um oferecimento para Rachem do fruto da terra, e Revel também ofereceu primogênitos de seu rebanho. Bereshit 4:13. Gente, dizem que o problema de Caim, né, e o louvor de Abel é que ele trouxe rebanhos e Caim trouxe lavoura. Não, não foi isso. É que Abel trouxe o melhor do seu rebanho. Já Caim trouxe o pior da sua lavoura. Entendeu? Não é que o rebanho fosse melhor do que a lavoura, não. É que ele trouxe o pior. Porque a Torá proíbe vestir roupa feita de chacnês, mistura de linho e lã. Você vai entender agora. O fruto da terra que Caim ofereceu para Rachem foi fibra de linho. Revel ofereceu lã no tosquio das ovelhas. Quando Caim viu que Rachem rejeitou sua oferenda, enquanto que a de Revel foi aceita, ele teve inveja e raiva e matou seu irmão. Portanto, de certa forma, a combinação de linho e lã lembraria Rachem que o primeiro assassinato da história ocorreu como resultado desses oferecimentos. Nós, o povo de Rachem, não devemos lembrar violência e assassinato, nem mesmo na nossa forma de vestir. Aí vem a primeira instrução, né? Crescei e multiplicai-vos, Bereshit 1:28, né? A crescente taxa de divórcio nos últimos dias, vou trazer uma história aqui, né? um percentual, né? Uma estatística, é assustadora. Embora a Torá preveja a dissolução de relacionamentos, jamais na história judaica houve um número tão grande de casamentos que se desfizeram, né? Tanto dentro do povo judeu como, né, na terra inteira isso está acontecendo. Talvez o problema se origine nos objetivos primários dos parceiros ao iniciar o casamento. Isso é bem interessante, tá? Talvez o problema se origine nos objetivos primários dos parceiros ao iniciarem um casamento. Na civilização ocidental, o chamado amor, né, tem sido aceito como a pedra fundamental do matrimônio. Infelizmente, esse amor muitas vezes refere-se a uma atração pelo parceiro, devido ao fato de que ele ou ela pode satisfazer as necessidades físicas ou emocionais um do outro. Se este objetivo primário não é conseguido adequadamente, o cimento do matrimônio se desintegra e fatores secundários apenas não podem mantê-lo. No passado, o foco principal de um casamento era o estabelecimento de uma família. De fato, a primeira mitzvah encontrada na Torá é crescei e multiplicai-vos, Bereshit 1:28. Embora as necessidades físicas e emocionais fossem importantes, não eram primordiais, porém secundárias. Por isso, quando surgiam problemas desta natureza, o relacionamento era mantido pelas forças primárias de união, e aqueles problemas secundários podiam ser reformulados e resolvidos. Ou seja, o casamento ele era solidificado, a base do casamento era a união, a família, né? A criação da família, e não o desejo, né, físico de um pelo outro, né? Porque isso com o tempo se acaba, né? E o que fica é o amor. Então, o que é que a gente pode trazer de Bereshit, né? Mais para frente, né, nós vemos, né, a humanidade ter caído de uma forma, né, trágica, e
terminamos a Parashá com o Eterno anunciando o dilúvio. Aí quando a gente vai entrar na Parashá Noa, né, tem, essa Parashá aqui termina lá, né, no capítulo 6 com o anúncio do dilúvio, né. Então, ficamos por aqui, né, nós vamos ficar por aqui. Eu disse a vocês que ia ser de uma maneira diferente, né, que eu não ia ler textos, mas que eu ia trazer, né, mais curiosidades. Mas aí tá, eu fiquei devendo, né, lembrei agora, quase que eu passava, né, direto. Qual é a outra linha de pensamento, né? Essa mexe com os sentimentos, mexe, né, com muita coisa que a gente não ouve falar por aí. Eu tenho um livro, né, eu tenho um vídeo, né, onde eu falo sobre isso, somente sobre isso, né, que são os reptilianos. Reptilianos existiram ou não? Qual é a visão que os sábios têm da queda do homem, não é? Chega-se até fazerem piadas, né, que a queda do homem foi o sexo. O homem fez sexo com Adão, fez sexo com Eva e por isso caiu. Não foi Adão, mas foi mais ou menos isso. A serpente, né, não sabemos a forma que a serpente tinha, mas ela podia interagir, né, com Eva, né, com Havá, né. De fato, ela não causava medo, como nenhum animal causava medo, porque até então os animais eles eram dóceis, todos eles eram vegetarianos, né. Hoje o que a gente conhece por animais carnívoros, eles se alimentavam da erva, né, do campo. Então a serpente não tinha essa forma, né. Essa forma ela tem agora, depois, né, da maldição do Eterno, depois do castigo. Vocês prestem atenção que os 3 personagens, e até 4 se a gente incluir o Hassatan aqui, né, eles se mantêm até hoje no mundo. Adam, o homem, Havá, a mulher, né, a serpente, né, e o Hassatan, que é quem nos acusa, é quem nos dá o direito de livre-arbítrio. O que é isso que você está dizendo? É isso mesmo. Se o Hassatan não existisse, não teríamos tentações. Então seríamos bonequinhos, só fazíamos o bem. Então você tem que fazer o bem por vontade própria e não porque você é programado para isso. Por isso que o Hassatan existe, por isso que o Eterno criou todas as coisas, tanto o bem como o mal, né, para que você tenha livre-arbítrio e por si só resolva, né, servir ao Eterno, não por opressão, mas sim porque você quer, por amor. Então, esses 3 personagens, eles se mantêm hoje na Terra, a mulher, o homem e a serpente. Só que a serpente ela não tinha essa forma que ela tem hoje. Como o homem também não precisava, né, trabalhar tanto, o trabalho não era físico, né, para se manter. Adão, ele tinha o trabalho de tomar conta do jardim. Eva também, né, mas a maldição sobre eles, vocês já devem, é só ler o texto que vocês vão ver o que é. Mas o que foi que aconteceu, né, para que isso tomasse uma visão diferente, que não foi fruto? Há uma linha de pensamento aí que o fruto era figueira. Tá? O fruto era figueira, por causa de outros textos, né? Tanto aquele texto lá que Yeshua diz assim, né? Eu te vi debaixo da figueira, né? Debaixo da figueira era o lugar de estudo, por aí vai. Então, dizem que Adão estava embaixo da figueira e aí ele comeu da figueira, né? Não vejo muita, né, assim, lógica nisso não. Para mim o sentido está figurado ali, a Bíblia a Torá não conta tudo, mas a tradição oral que se passou de geração em geração, fizeram livros apócrifos, né, como o de Enoque,
Enoque está lá, vai ler o livro de Enoque, tem muita coisa lá no livro de Enoque, mas está manipulado já pela Igreja Católica, que contam outra versão do que aconteceu no Gan Eden, né, no Jardim do Éden. Vou falar por alto, eu tenho um vídeo, né, que eu trago textos, né, apócrifos, né, de Talmudes, né, de evangelhos que estão guardados a 7 chaves, e uma hora ou outra entra um carinha lá e bate uma foto de um texto e publica, né, e isso dá um estrago, né, na Igreja Católica, porque ela tem guardado a verdade a 7 chaves. O que foi que aconteceu? Depois vai lá no vídeo e vê direitinho como é, né? Ele quase prova isso aí. Satã usa a serpente é um animal formoso, talvez tenha forma de homem, né, parecido com um ser humano, né? A gente chega à conclusão que a serpente era um lagarto, né, um lagarto que andava sobre 2 pernas, né, e não sobre 4, né, e conseguia ficar em pé. E esse ser, ele conhece Eva primeiro do que Adão. Essa é a mentira que ele solta para Eva. Ah, vem cá. Então ele faz sexo com Eva. Ah, vou parar por aqui. Você pode parar. Não, Gutenberg, vou parar por aqui. Qual é o resultado disso? Caim, nasce Caim. Textos e mais textos mostram que Adão não gostava de Caim. E depois Adão conhece Eva, e aí nasce Abel. Então a semente do mal foi implantada em Eva. Essa é a semente do mal que veio sobre Caim. E aí é colocada uma marca nele. Que marca é essa? Sabemos que a humanidade tem, né, a marca do Eterno, o DNA, né, a raiz do, né, do nome do Eterno está no DNA da humanidade. Então, o Eterno vai e marca Caim. Caim né, vagueia anos e anos. Você sabe que durante 50 anos, 100 anos, você consegue criar uma civilização. Você consegue criar várias gerações dentro de 100 anos. Caim pode ter peregrinado durante 100 anos e depois ter chegado numa cidade. Tem muita gente que pergunta isso, como ele chegou e tinha outras pessoas, Deus criou, né, o Eterno criou outras pessoas. Não, né? A terra foi se multiplicando, povoando, né? Adão, ele pode ter, né, coabitado com filhas e netas para crescer e multiplicar, né? Irmãos, irmãs, primos, aí saiu, né, espalhando. E chegou um ponto que Caim chegou na civilização, filhos de Sem e outros filhos de Adão que a Torá não menciona. Ele não teve só 3, teve vários, teve muito mais filhos. Nem precisa, né, ser muito esperto para entender que Adão não só teve 3 filhos, né? Porque se ele tivesse 3 filhos homens, como é que a humanidade ia, né, se multiplicar? Ele teve também filhas, né, mulheres, filhas mulheres. E aí, filhos de filhos, netos, bisnetos, né, e por aí vai, e foram se multiplicando. E essa marca, né, perdura até hoje. Isso dá origem a uma raça que vive entre nós, chamada reptilianos. Se você quer mais informações sobre esse assunto, vai lá no canal, né, já que você está no canal, vai lá embaixo, né, e procura reptilianos existem ou não. Se eu não me engano, tem 3 vídeos falando sobre isso, ok? Essa é uma linha de pensamento sobre a queda do homem lá no Éden. Então a gente termina por aqui a Parashá Bereshit, que foi bem diferente, né? Eu creio que foi bem diferente da primeira, né? Trouxe mais outras informações, né? Se precisar, eu gravo mais um vídeo sobre a Parashá Bereshit durante a semana, né, para aprimorar nossos conhecimentos, ok? Uma semana abençoada para todos vocês, um Shavuot Tov,
e até o próximo estudo, a próxima parashot, né? A próxima porção. Vou terminar, né, da mesma forma que eu terminava, né, no ano passado, recitando a Berikat Kohanim. Quando você recita a Berikat Kohanim, você abençoa quem ouve e não a você, né? E isso volta para você dobrado. É assim que o Eterno nos promete. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vihuneka itza Adonai panavelecha veyatzelecha shalom. Uma semana a todos vocês, um Shavua Tov. Até o próximo estudo. Elohim Melech Nirman, Elohim é Rei Fiel. Amém.